Olá, alunos! Bem-vindos à nossa sétima aula da disciplina de Projetos de Redes de Informática. Falaremos hoje sobre o diagrama unifilar em as-built, finalizando então a nossa proposta, e na próxima semana já está sendo apresentado a sugestão do projeto final para que vocês concluam a disciplina. Vamos começar com os objetivos da aula. Esperamos que você possa conhecer a forma de representação de uma rede usando diagrama unifilar. Vamos entender o que são esses diagramas unifilares. Esperamos também que você possa compreender a importância e conhecer o que é o as-built. Vamos iniciar. Bom, o diagrama unifilar. O diagrama unifilar é uma representação da rede de uma forma um pouco mais simplificada. Então eu escrevi aqui que faz uma representação indicando quantos racks são usados na rede, quantos pontos estão associados a cada rack e o tipo de cabeamento usado nas interconexões. O diagrama unifilar ele não identifica a localização dos pontos, ele não identifica a distância que cada ponto está do rack, ele identifica apenas a quantidade do ponto, o tipo de cabeamento que é utilizado para interligar aquele ponto até o rack. Ele identifica se no rack existe mais de um patch panel ou apenas um. Nós vamos ver na sequência os tipos de conexão, interconnection ou cross-connect. Muito bem. Para a representação do diagrama unifilar, nós usamos uma simbologia, uns desenhos, uma simbologia. Aí estão a simbologia. Esse primeiro quadrinho aqui, representação do armário de telecom, ou também ele pode representar a sala de equipamentos. Na representação do armário de telecom, nós escrevemos em cima o AT. E na representação da sala de equipamentos, nós escrevemos aqui a SEQ. Bom, dentro do armário de telecom, nós podemos ter uma configuração chamada de interconnection, vou explicar na sequência, ou uma configuração do tipo Cross Connection. Observando aqui essa linha dentro desse quadrado, ela às vezes, em alguns desenhos, ela aparece também como um retângulo, um pouquinho mais espesso do que esse que eu coloquei aqui na figura. Isso aqui dentro representa um patch panel, mas pode ser mais de um. Esse outro aqui no Cross Connection representa dois patch panels que estão interligados. Então, uma interligação entre os patch panels. Uma linha também contínua representa os cabos de conexão. Imagine uma rede que tenha 300 cabos. Nós não vamos desenhar 300 linhas, nós vamos desenhar apenas uma linha dessa e fazer aquela identificação que eu já tinha mostrado para vocês na aula anterior, referente à quantidade de pontos no rack. Tá? Bom, e o quadradinho menor representa o que nós chamamos de ponto lógico. Bom, vamos ver aqui essa diferenciação entre cross-connect e interconnection. Bom, voltando aqui, lembrando que a figura mostrada no slide anterior, o interconnection representa um patch panel apenas, aqui dentro do rack, né? E o Cross Connection, a ligação entre os patch panels dentro do rack. Só uma retificação, não representa apenas um patch panel, não, pode ser mais de um. O que ele vai representar é que esses patch panels estão ligados direto aos pontos. E esse daqui, os patch panels estão interligados. Vamos fazer uma outra figura aqui para ver se dá para entender isso de uma forma melhor. Olha só. Dentro de um rack nós temos o equipamento ativo. O equipamento ativo pode ser um switch, um hub, enfim. Vocês já sabem muito bem o que é um equipamento ativo. Na configuração de interconnect, o patch panel ele está como intermediário entre o outlet, aqui na área de trabalho, e a gente usa aqui um patch cord para ligar ao equipamento ativo. Então eu ligo a ligação horizontal, o que nós chamamos de cabeamento secundário, fazendo essa ligação aqui com o ponto e diretamente o patch panel como um único intermediário ligando no switch. Vamos ver agora na configuração de Cross Connect. Observe que no Cross Connect eu tenho dois patch panels e os patch panels estão interligados por um patch cord. Essa interligação é que dá a característica
do tipo de conexão chamada de cross-connect. Então é por conta disso, por conta da interligação entre dois patch panels. O restante é igual. Aí eu tenho um equipamento ativo ligado nesse primeiro patch panel e esse segundo patch panel ligado ao outlet ou à tomada na área de trabalho. Bom, vamos fazer aí um exemplo de um diagrama unifilar para entender como é que é feita essa distribuição. Vamos tomar como exemplo um edifício. Vamos pegar um projeto um pouquinho maior, um edifício então de 2 andares, 2 pavimentos, mais o térreo, e vamos fazer nesse edifício as seguintes distribuições. No térreo, nós vamos ter 10 pontos, que são conectados através de um armário de telecom. Então eu tenho um armário de telecom no térreo. No primeiro piso, no primeiro pavimento, no primeiro andar, como queiram, serão 48 pontos, que vão estar conectados em 2 patch panels de 24 portas cada um. Então, as 24 portas cada um, 48 pontos. Nesse mesmo pavimento, então no primeiro andar, nós também vamos ter a sala de equipamentos. Ela vai estar localizada nesse andar, no SEC. Ele vai possuir patch panels que estão interligados de forma cruzada, de forma cross-connect, e cabos de fibra ótica interligando as redes do térreo do primeiro pavimento e do segundo pavimento. Ou seja, nós vamos ter um rack no primeiro pavimento, um rack no segundo pavimento, um rack no térreo. E esses racks estão interligados na sala de equipamentos usando fibra ótica. E no segundo pavimento também são 48 pontos conectados em 2 patch panels de 24. Então o segundo e o primeiro pavimento eles são basicamente iguais na quantidade de pontos, só o térreo que tem 10 pontos. A diferença é que no primeiro pavimento, além do rack de ligação dos pontos, o cabeamento horizontal ou secundário, nós também temos a localização da sala de equipamentos. Vamos ver como é que fica, então, nessa distribuição, o diagrama unifilar. Olha só. Está aí a representação do diagrama unifilar. Aqui embaixo a representação do térreo, o primeiro pavimento e o segundo pavimento. Bom, lembrando, no primeiro ou no térreo nós tínhamos um rack, então um armário de telecom TE representa o térreo. Então um armário de telecom colocado no térreo, do estilo interconnection, não é cross-connect, é interconnection. Saindo desse armário nós vamos encontrar 10 pontos. Os pontos são PT-TE01 até o PT-TE010. É a representação dos 10 pontos através de um único desenho. Aqui é a representação do cabeamento secundário. São 10 cabos, cabeamento secundário de UTP, 4 pares, estão localizados no térreo e os pontos vão de 1 até 10. Olha aqui no primeiro pavimento, a mesma coisa. Nós temos um armário de telecom, número 1, interconnection, são 48 pontos, cabos secundários UTP de 4 pares no primeiro pavimento, pontos de 1 a 48, e lá no ponto a representação PT01, 01 até PT01, 048. No segundo pavimento, outro armário de telecom 02, 48 cabos CSU secundários, de 4 pares, estão aqui representados no segundo pavimento. Parece que são iguais, mas a diferença está justamente nisso aqui, a identificação do pavimento. Os pontos também. PT02 indicando o pavimento e vai de 01 até 048. No primeiro pavimento era 01. E no térreo usamos a palavrinha TE, de térreo. Agora a interligação do primário. Temos aqui a sala de equipamentos, representada com interligação na forma de cross-connect. Então aqui o desenho do cross-connect. A ligação da sala de equipamentos ao primeiro rack aqui no armário de telecomunicações. Nós temos 2 cabos de fibra ótica, então são cabos de primário, FO representando fibra ótica, 2 fibras. Para fibra a gente sempre precisa de 2, uma para transmissão e outra para recepção do sinal. Estão no primeiro pavimento e os números das fibras são de 1 a 2. No segundo pavimento, também 2 fibras de cabo primário, fibra ótica, 2 fibras. No segundo pavimento, numeração de 1 a 2. E no térreo, também uma fibra ótica, então são 2 fibras, cabo primário de fibra ótica, 2 fibras, no térreo os números delas de 1 a 2. Essa representação utilizada para o diagrama unifilar. Está vendo que eu não sei aonde está essa rede, eu não sei qual é a distância desses cabos, eu tenho apenas um aspecto quantitativo.
Mas de olhar aqui, a gente já sabe, né? Eu posso usar isso aqui, por exemplo, para comprar equipamentos. Se eu sei que eu tenho 48 pontos, aqui dentro desse armário de telecom, eu vou ter a necessidade de ter 2 switches de 24 portas, 2 patch panels de 24 portas, 4 guias de cabo. Então, só de olhar para esse desenho, às vezes o desenho, a planta é muito grande, só de olhar para o diagrama, eu já tenho uma noção de quantidade de equipamentos, aonde estão ligados cada ponto. Então, é para isso que serve o diagrama unifilar. O outro componente é o chamado as-built. O as-built, né, tem muita gente que diz que o as-built é apenas a planta, mas não é. O as-built é a parte final, é o projeto final de entrega, aquilo que vai ser mostrado para o cliente, vai ser apresentado para o cliente. Além da planta, que é muito importante, e na própria planta, além das distribuições de cabos, a gente coloca a legenda para indicar que tipo de distribuição foi feita, que tipo de ponto, aonde estão localizados os pontos, aterramento, então uma série de questões informativas a respeito do projeto. O projeto que vocês vão fazer é muito mais simples do que isso. Já está sendo proposto já nessa semana, vocês já fiquem de olho. E conversem com o tutor a respeito. Bom, além então da planta, também a questão de certificação do cabeamento, que nós vimos na aula passada, uma apresentação sobre a empresa, nós chamamos de memorial descritivo da empresa, tabelas contendo a localização dos pontos, planilhas de custo, né, de quanto vai custar, quais são os equipamentos necessários, quanto vai custar cada equipamento, e finalmente também as questões de garantia do projeto. É isso que contém o as-built, né, que vocês vão estar trabalhando, né, só que de uma forma mais simplificada. Bom, esse exemplo aqui de uma planta, só por curiosidade, é do Instituto Federal do Triângulo do Campus Avançado de Uberlândia. Essa é a planta do projeto de cabeamento que está sendo feito na reforma que acontece ainda nesse ano. Bom, encerramos a aula de hoje, esperando que você possa ter entendido as questões do que é um diagrama unifilar e a importância do as-built. Façam os exercícios da semana, tenham todos uma boa semana e nos encontramos na próxima.